Esse foi o primeiro livro que eu li com a investigação de um dos detetives mais conhecidos, né, criados pela Agatha Christie. E assim, eu tenho que dizer, viu? Que livro bom, que investigação foda, sabe? Muito boa. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse livro, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Morte na Mesopotâmia, quase que não sai. Foi lançado originalmente, né, lá na Inglaterra, em 1936. Eu ia falar 39, desculpa. Mas aqui no Brasil, né, essa edição que eu tenho pela HarperCollins, capa dura, foi em 2021. Dando uma colinha aqui porque eu já ia esquecendo. Esse livro ele tem 256 páginas. E novamente eu quero pedir atenção para vocês a cor. É um tom de laranja, mas eu não sei dizer que tom é. Eu só sei que é um laranja. Eu tô vendo ali na câmera que pelo reflexo, né, ele tá um laranja mais claro do que ele realmente é. Mas se atentem simplesmente à cor laranja, tá ok? Então tá bom. Então tá. Esse livro, diferente de Punição pela Inocência, é escrito por um personagem que vivenciou os casos, né? É uma enfermeira que estava ali presente em todos os acontecimentos e ela mesma fala, olha, se tiver algum errinho aqui de concordância ou de escrita e tal, eu peço desculpas até porque eu não sou uma escritora, eu sou uma enfermeira, mas o doutor aqui está pedindo para eu poder relatar tudo que eu vivenciei e tal. E ela até, a Agatha faz até um joguinho aqui, porque no começo ela fala, a enfermeira fala, eu não sei nem como começar a escrever, mas diz o doutor que depois que a gente começa a escrever, a gente não sabe quando parar. E literalmente no final ela fica assim, eu não sei mais onde parar, né, de escrever aqui. Então dá um desfecho bem casado, começo com final. Então, inicialmente, a gente é apresentado no livro, esse aqui, Morte para Mesopotâmia. Eu vou parar de falar o nome do livro, porque eu tô toda hora agarrando na mesoto, não sei o que lá das contas, né? A Amy, a enfermeira Amy, na verdade é Amy Lettering, né? Ela aceita trabalhar para um doutor que a gente está acostumado com o termo doutor pensando que fosse ou um médico ou um advogado. Mas aqui no caso, o Dr. Ledger, ele é um escavador? Não, desculpa, um arqueólogo. Ele está numa expedição, fazendo de uma expedição de escavação, né? Ali perto do Irã, em Ramessan, como é que é? Hassanieh, todos os nomes esquisitos, por isso que eu tô olhando ali no roteiro, gente, desculpa. Mas é um pouco intrigante esse pedido dele, porque ele, conversando com a enfermeira quer descobrir como é que é a paciente. Porque, a princípio, a paciente é a esposa do Dr. Ledger. Até então, como a gente é tratado no livro, né, é a senhora Ledger. E ele fica assim, eu quero que minha esposa te fale o que é e tal. Aí ela fica meio intrigada, né? A princípio, a própria enfermeira achou que deveria ser alguma coisa física, né? Alguma deficiência física, vamos colocar assim. Porque ela não é uma enfermeira, ela mesma deixa bem claro aqui no livro, que ela não é uma enfermeira que trata pacientes psicológicos. E no caso, o Dr. Ledger procurou ela achando que a mulher dele tinha algum problema psicológico. Aí eu fiquei assim, bom, se ela não tem e ele acha que tem, o que ela tem então? Por que não tá tão visível assim? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? Aí pensando nisso, né, a enfermeira Amy vai e fala, não, eu vou lá ver qual que é da senhora Ledger, né, tentar ajudar o Dr. Ledger, né, no melhor jeito que eu puder, né. Aí ela chega lá e tal, ela descobre que realmente a mulher não tem nenhum problema físico e também nenhum problema psicológico. Na verdade, a própria senhora Ledger chega para ela e comenta com ela, olha, na verdade o meu marido deve achar, né, que eu tô com algum problema psicológico e tal, mas na verdade eu não sou.
Ou melhor, eu não estou. Eu, na verdade, estou recebendo ameaças do meu ex-marido. Eu falei, uai, e por que essa mulher não procura a polícia? Aí ela conta o caso, que na verdade o ex-marido dela era um espião russo e que, como ela era filha do chefe de defesa, alguma coisa assim, ela se vê na obrigação de entregar o ex-marido, né? Acaba separando dele e tal. Só que pra ela, né, o pai dela fala que ele foi executado e tal, então pra ela ele morreu. Mas depois de um tempo que ela começou a se relacionar com outros caras e tal, ela começou a receber cartas de ameaça, dizendo que se ela engatasse algum relacionamento com algum outro cara, que ela iria morrer. O que ela ficou meio que assim, não, mas espera, meu marido morreu, então não pode ser ele. Será que é o irmão dele, né, o irmão do, tipo, o cunhado dela, né, que tá mandando essas mensagens e tal? Então ela ficou um pouco receosa no começo, quando ela começou a receber essas cartas, acho que é cartas mesmo, porque depois é um pedaço de papel, mas até então essas cartas, e começou a se distanciar das pessoas. Porém, quando ela começou a se envolver com o Dr. Ledger, né, e chegou até a casar com ele, ela parou de receber essas cartas. Achou estranho, né, mas depois ela pensou assim, né, a própria senhora Ledger fala, ela achou que a pessoa simplesmente se cansou dela, sabe, e deixou pra lá. Passou-se anos, e quando ela estava nessa escavação junto com o marido, ela volta a receber as cartas. Se eu não me engano, 2 anos depois de já ter casado com o Dr. Laird, né? E assim, ela conheceu ele, eu acho que foi, não sei se foi na Inglaterra, mas foi na Europa, né? Então, cá no Irã, ela volta a receber essas cartas aqui no Irã. Vamos colocar como se eu tivesse aqui a história toda no Irã, né? Ela volta a receber essas cartas e ela percebe que as ameaças vão ficando mais nítidas, sabe? Ela começa a ouvir barulhos e suspeitar que ele que está perto, o ex-marido que está perto. Ela chega a ver um rosto na janela do quarto dela e ela acha que é o ex-marido que sobreviveu de algum modo, porque a imagem que ela vê do rosto, né, tá um rosto desfigurado. Então ela acha que é o ex-marido que tá ali olhando para ela, tentando arrumar um jeito de matar ela. Então ela fica meio que surtada por conta disso. Não, com sinceridade, se o lógico precisar, eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. E num determinado dia, mais precisamente numa tarde, ela é encontrada morta dentro do seu próprio quarto. Ela encontra o marido, né, o Dr. Laird, né, que acaba encontrando ela. Ela tá com um cortezinho assim fala que no supercílio, né? Então eu acho que é bem aqui assim, né? Supercílio aqui. E não é achado a arma do crime. Eles tratam a hora do crime como se ela já tivesse morta já uma hora e meia mais ou menos. A enfermeira mesmo acaba constatando a hora da morte, né? Pelo menos a hora da morte não, né? Como é que eles falam? Uma previsão da hora da morte, né? Então a investigação começa daí. A mulher morreu e agora quem que matou ela? Só que antes da senhora Laird não morrer, a enfermeira, quando ela chega lá na escavação, no local, né, onde todo mundo que trabalha na escavação fica, o nome eu vou dar uma lida aqui que agora eu esqueci também. É todos os nomes esquisitos, gente, ó, quer ver? Tel Yarinja é o nome que eles deram para a escavação lá. Ela começa a perceber que todos os funcionários, os amigos, funcionários / amigos do Dr. Laird, né, que está ali na escavação, eles estão agindo de modo estranho, sabe, como se estivessem interpretando um papel. A senhora Laird, né, se dava aparentemente bem com todo mundo, né? Então ela sentiu assim, gente, tem alguma coisa esquisita. Será que alguém que está aqui da escavação que está enviando essas cartas para ela, ameaçando ela? Mas por quê? Qual o motivo? Aí a enfermeira começa a sondar assim para poder entender um pouco mais. Agora, uma coisa que eu percebi, não sei se, por enquanto eu não consigo falar se é típico da Agatha ou não, que é o segundo livro dela que eu leio. Já adianto que eu já tenho bastante livros dela, comprei bastante livros dela ultimamente. E assim,
ela traz muito personagem, mas de um modo bom, sabe? Os personagens são totalmente diferentes uns dos outros, traz algumas questões que não deixam o livro chato, sabe? Eu tô gostando muito. E eu fiz uma listinha aqui, tirando a Amy, a enfermeira, a senhora Lardner e o Dr. Leonard, a gente tem mais 8 personagens. Então, se vocês me verem olhando para baixo assim, é porque eu vou estar consultando ali na minha listinha o nome de todo mundo, para mim não esquecer de nenhum deles, porque são todos muito importantes para a nossa narrativa, tá ok? Então, o primeiro que eu botei ali é o padre, que chama Padre Lavigny. Não, como é que é? Lavigny. É isso mesmo, Lavigny. Ele tá ali na escavação mais como um representante de um museu lá da Europa, para poder ver se as peças que são encontradas são peças de valor ou não, porque tem meio que uma... como é que fala? Um acordo, né, entre o pessoal do museu e o Dr. Leonard na questão de investimento na escavação. A segunda aqui é a senhorita Jason, que é a secretária do Dr. Leonard. O Reiter é o fotógrafo. Ele, se eu não me engano, ele é um mais tímido, mais calado, e é dito que ele é americano. Tem o senhor Coleman, que também... A única coisa que eu lembro desse cara aqui, na verdade, é que ele fala demais. Literalmente, é o que mais... Parece um bobo da corte, sabe? Todo alegrinha, todo pomposo. E meio que eu faz tudo aqui da escavação. Tem o senhor Emmott, que também é um... Só coloquei aqui um jovem arqueólogo. Não me lembro muita coisa dele tão importante assim. Tem o senhor Carey, que é um grande amigo de longa data do senhor... Melhor, do Dr. Lardner, né? E ele é muito... Eu coloquei aqui, é bastante atento ao trabalho, porque ele que ordena muitas escavações, ele trabalha muito tipo, não mão na massa, né? Mas mão no pincel ali, na escavação. Eu vou falar no pincel, porque eu não sei como muito funciona uma escavação, né? Mas acho que deu para entender. Temos também mais outros 2 personagens. O senhor Mercado, sim, é Mercado o nome do cara, também é tido como arqueólogo. E a senhora Mercado, que a única coisa que eu anotei dela aqui é que ela é uma mulher muito ciumenta, né? E por que eu tô falando que ela é uma mulher ciumenta? Porque a senhora Lardner, ela é tida aqui no livro como uma mulher muito estonteante. Ela, tanto que por hora eu achei até que ela era uma moça muito jovem, sabe? Pelo tanto de glamour que a enfermeira coloca sobre ela. Mas não, ela estaria na faixa dos... Não vou dizer 60, que eu acho que é muito prepotência, mas ali nos 50, 55 anos, mais ou menos. Então, assim... a senhora Mercado é uma mulher bem ciumenta. Então, como eu disse, quando a enfermeira chegou, todos esses personagens, esses 8 personagens, mas o Dr. Leonard, né, tinham um tratamento muito... Não vou dizer hostil, mas muito bem ensaiado com a senhora Lardner. E depois que ela morreu, todo mundo começou a colocar as garrinhas de fora, sabe? Alguns mostrar indiferença com a morte dela, outros até satisfeitos com a morte dela. Então a enfermeira ficou bem encabulada. E nisso, né, se eu não me engano, 1 ou 2 dias depois da morte dela, o próprio Dr. Leonard, junto com o delegado, junto com outro doutor, aí esse já é um médico mesmo, né, que estava lá na região, convidam o famoso investigador que a Agatha criou, né, o Point. Na verdade ele chama Hercule, não é Point não, desculpa, eu falei errado, é Hercule Poirot, né, para poder investigar ali, para poder descobrir quem é que matou a senhora Leonard. Então ele se junta ali com a enfermeira, já que a enfermeira é uma pessoa totalmente de fora, porque todos esses 8 personagens, todos eles, já participaram de outras escavações juntos e nunca tinha dado nada. Então ele pega assim, fala, não, deixa eu me juntar. O investigador pensa assim, né? Eu vou pegar a enfermeira porque ela é uma pessoa totalmente de fora da investigação não, da escavação. Ela acabou de chegar, então ela não conhece muito, melhor, ela conhece a rotina das pessoas pelo que ela viu só durante essa escavação. Então ela provavelmente deve ter visto muita coisa. Ele faz muita ligação de que enfermeiros sempre prestam atenção nos pacientes, né? Então ele usa isso como, não vou dizer como uma arma para investigação, mas para trazer ela para investigação.
O que essa parte no livro, pra mim, foi incrível, sabe? Descobrir os segredos de cada um, as perguntas que o Poirot tava fazendo pra cada pessoa e tal, juntando o quebra-cabeça ali. Nossa, foi muito bom essa parte, eu gostei demais. Legal, bem louco, empolgante. Quando o Poirot se junta com a enfermeira Amy para poder descobrir os segredos de todo mundo, ele vai percebendo que todo mundo tem algum motivo para querer a morte da senhora Landry. Não só para querer, mas para tipo assim, ela sabe alguma coisa de mim. Então se ela morrer, ela vai levar esse segredo pro túmulo e ninguém vai descobrir. Então eu ficava assim, interessante. Esse livro tá me pegando, tá interessante. E para ficar melhor ainda, no meio dessa investigação, quando o Poirot tá ali juntando as peças e tal, uma dessas pessoas, aí eu já não vou falar quem, mas uma dessas pessoas que estão ali sob suspeita, acaba sendo assassinada. Mais precisamente, envenenada. Então, assim, aí tem a questão de quem teve acesso aos produtos químicos que poderiam estar matando a pessoa, a arma do crime que foi usada, né, para matar a senhora Poirot, é achada embaixo da cama dessa suspeita, que acabou morrendo. Então aí as pessoas começam a achar que foi ela mesma que matou, ou ele mesmo que matou, né, essa pessoa que matou. E o detetive Poirot fala, não é essa pessoa. Vamos juntar todo mundo aqui, vou botar as cartas na mesa, tudo. E assim, ele joga os podres de todo mundo ali, tudo que ele descobriu, todos os segredos de todo mundo. Ele sai acusando um por um e dizendo todos os motivos e fala, ó, você fez isso, aquilo, outro, você fez isso, aquilo, outro. Aí eu ficava assim, gente, mas e aí? Quem que foi? Porque ele não dava um desfecho para cada um. As próprias pessoas ali estavam assim. Mas quando ele pegou em uma pessoa e destrinchou todos os motivos daquela pessoa, ela foi a única que ficou calada. E as pessoas estão assim, pô, você não vai se defender nem nada, não? Aí que o detetive falou assim, não, ele não vai se defender não, porque ele é o culpado. Passada. Foi. Eu fiquei de queixo caído com as revelações todas que o detetive fez. Só com suposições, ele juntou as peças todas e descobriu quem que matou a senhora Poirot. E já deixa aqui um spoiler de que não foi ele que matou a outra pessoa que estava ali de suspeita. O que nessa parte, pra mim, a Agatha deu uma cagadinha. Por que eu tô dizendo uma cagadinha? Porque tem um personagem aqui que ela botou uma justificativa do porquê que esse personagem matou essa outra que estava investigando, que pra mim não fez sentido, sabe? Eu até lembro que eu escrevi ele no roteiro, tô olhando pra ele agora e realmente eu coloquei no roteiro o nome do personagem e tal, mas vou dizer que, não vou revelar quem, né, já que não tô revelando nem quem morreu, a segunda pessoa, eu só vou dizer que pra mim não fez sentido, apesar do que, o porquê que eu acho que talvez faça sentido nas obras da Agatha como um todo. No final desse livro, De Morte para Mesopotâmia, a Agatha, a enfermeira, quando ela vai trazendo desfecho de todos os personagens, ela acaba dizendo o próprio destino, né, o próximo destino, na verdade, do detetive Poirot, e faz a ligação com outro livro, porque ela fala que o detetive estava num trem a caminho do Oriente que estava investigando um outro assassinato, o que faz ligação ao livro Expresso no Oriente, né? Acho que é assim mesmo que se chama. Então, creio eu que esse personagem que ela colocou ali, que matou a suspeita e depois não está mais ali, né? Talvez ele tenha alguma outra ligação com outro livro da Agatha, talvez até com esse, não sei. Mas achei meio que, para esse livro como um todo, né, só ele fechado, meio que sem nexo. Tanto que Morte na Mesopotâmia, eu acho que vai ser certo agora, eu fechei com 4 estrelas e meia. E assim, é um livro muito envolvente, é um livro muito interessante, que me instigou muito, principalmente na hora de desenhar, para saber o que eu iria desenhar para trazer aqui para esse quadro. Porra, tudo isso? Mas antes de mostrar para vocês o desenho, eu só tenho uma coisa para dizer.
esse é o primeiro livro que eu leio da Agatha com esse detetive, e pelo que eu vi no site da HarperCollins, tem, se eu não me engano, mais uns 5 ou 6 livros desse detetive. E eu não vou pegar o próximo livro, né? Eu não vou pegar... Na verdade, eu já sei qual que vai ser, eu só não sei se é investigado por esse detetive. Vou até olhar lá. Mas, se for, ou se não for, ou da próxima vez que eu for pegar um livro que é investigado sobre esse detetive, o Hercule Poirot, eu vou sempre dizer que nesse vídeo... O cara é foda, patroa! O cara sabe juntar todas as peças numa investigação muito bem feita. Então agora é a hora do desenho. Eu tô parecendo até um comercial de Bom Dia e Companhia agora, né? Mas eu vou mostrar agora pra vocês o processo que foi o desenho. E com relação ao desenho, a primeira coisa que eu pensei foi assim, gente, e agora? Porque a ideia desse quadro, desse projeto, desse formato de vídeo, é fazer um desenho da cena do crime, mas especificamente mostrando a arma do crime. Só que a arma do crime em si já é um mistério do próprio livro, que só é revelado lá na frente, que faz toda a ligação entre tanto o crime quanto os personagens, como quem teve motivação, como um todo. Falei, então não tem como eu estar desenhando a arma do crime, que vai ficar muito na cara quando a pessoa for pegar o livro para ler, vai lembrar, né, desse vídeo meu. Acho eu que sim, né? E vai estragar a experiência das pessoas. Eu pensei assim, bom, vou pegar então uma outra referência que tem no próprio livro, que eu deixo até... Não vou saber mostrar pra vocês aqui agora não. Mas tem no desenho, pelo menos nessa edição que eu leio, né, da HarperCollins, um mapa um mapa da casa ali, né, onde as pessoas estavam se brigando. Como é que chama? Deixa eu olhar aqui. Yarinja, né? A enfermeira mesmo descreve todos os locais e tal. Eu, a princípio, pensei, bom, peraí. Antes de pensar na planta de Telringia, eu pensei assim, ela foi morta no quarto. Por que eu não desenho o quarto? Aí, na hora, eu pensei assim, não, mas peraí. Os quartos, é descrito no livro que todos os quartos são iguais. Só tem alguma coisinha ou outra bem pequena, de diferente do quarto da senhora Laird, né, para os outros quartos. Eu falei, então não faz sentido. E pelo livro como um todo, pela cena do crime, por como foi cometido o crime, a planta do local faz mais sentido. Então eu vou estar deixando aqui para vocês, né, vocês verem o processo de desenho que eu fiz, que eu desenhei, claro, no tamanho de folha A4, né, toda a planta da Telringia. Então vocês vão perceber que essas partes que eu coloquei meio que para fora assim, são as janelas. Então, uma coisa que dá bem nítido aí, não sei se está tão nítido assim, mas que dá para perceber, é que todos os locais, as janelas são para dentro. Alguns, se eu não me engano, não tem nenhum com janela para fora dos locais, não. Era janela para dentro. Por que eu estou falando isso? Porque só aí o detetive já pensou, então a pessoa não pode ter entrado pela janela, a pessoa entrou pela porta. Então, para poder para a pessoa ter passado pela porta, ela tem que ter vindo da abertura lá de cima no desenho que vocês devem estar olhando aí agora. Então ele fala assim, foi uma pessoa daqui de dentro que cometeu o crime, não foi alguém de fora, porque se fosse alguém de fora todo mundo tinha visto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então no processo de desenho, eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. Já deve estar passando aqui, na verdade, né? O desenho dele só com lapiseira, mas na verdade eu comecei a passar a caneta, aí eu lembrei, gente, eu não fiz não tirei a foto. Então, o primeiro rascunho foi esse. O segundo rascunho, eu acabei novamente esquecendo de tirar a foto, eu já estava colorindo, como vocês podem perceber. E nesse terceiro, já está melhorzinho, já dá para ver todos os nomes dos locais e tal. E, inclusive, um ponto que eu tenho que fazer observação é que é o seguinte. Como eu citei lá na frente, né, para vocês se atentarem às cores, porque a capa do livro é laranja. E na minha paleta de cores, da minha caixa de lápis de cor, eu vi que tinha 4 tons. Tinha 4 tons de laranja. Laranja normal, laranja escuro, laranja claro e um tal de ocre laranja. Que pra mim, essas partes que dá pra bem nítido, né, a diferença de um laranja pro outro, eu assimilei como se fosse um laranja cor de sol. Joguei aqui pro ar e ficou isso aí.
Só que aí no caso do local do crime, né, no quarto da senhora Ledner, eu coloquei com laranja fluorescente, porque a caixinha de cor tinha também... Fluorescente não, como é que chama? Metalizado. Tinha um lápis de cor metalizado, então eu coloquei ali. E assim, não vou dar spoiler no desenho, não vou falar tal, mas eu só vou dizer que a planta da casa faz total sentido vocês se atentarem a ela para desvendarem quem matou a senhora Ledner. Porque o detetive Peroni foi graças à estrutura da casa, não, desculpa, a estrutura do alojamento, né, de Terrage, que ele descobriu quem matou a senhora Ledner. Eu entendi a referência. Ah, e lembrando, ela foi morta à luz do dia, então mais um motivo ainda de ter sido alguém de dentro e não de fora para ter matado ela, né? Então, esse foi o livro Morte na Mesopotâmia. Agora foi. Foi o segundo livro que eu li para esse quadro. Eu tô muito animado. Eu já... Tá para chegar ainda, né? Os outros livros da Agatha chegando aqui para mim, apesar de eu já ter bastante deles aqui. Então, eu quero já, o mais rápido possível, né, já pegar os outros livros dela e continuar lendo. Mas eu quero agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo, a você que está assistindo esse vídeo até agora aqui principalmente, porque eu tô me conectando, eu tô gostando muito dessa questão de ler o livro e fazer um desenho com a referência ao livro e tal. Tá sendo uma coisa totalmente fora da casinha pra mim, eu tô gostando muito e eu vou ficando por aqui. Eu agradeço vocês por terem assistido esse vídeo até aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo.